Bom dia, sejam todos bem-vindos e bem-vindas para celebrar mais um culto do Sino do Paranapanema. Nós hoje celebramos o 8º domingo após o Pentecostes. Quero acolher a cada uma com as palavras do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 11. A palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, mas fará o que apraz e prosperará naquilo para que a designei. O tema para este nosso culto é: a palavra de Deus tem propósito para a nossa vida. Que sejamos todos e todas bem-vindos e bem-vindas para mais este culto. Nós nos reunimos nesta manhã, neste encontro, em nome de Deus, que é o meu pastor, em nome de Jesus Cristo, aquele que me faz repousar em pastos verdejantes, em nome do Espírito Santo, que me guia pelas veredas da justiça. Amém. Seguimos cantando. Assim diz o profeta Isaías: a palavra que sair da minha boca não voltará vazia. Ou seja, esta palavra, ela nos mostra o caminho certo, onde nós podemos encontrar as nossas dificuldades. É esta palavra que nos motiva a abrir também a nossa vida e confessar os nossos pecados, porque Deus é fiel e justo para nos perdoar e também nos purificar de toda injustiça. Humildemente confessamos os nossos pecados. Confessemos que temos pecado contra Ti por pensamentos, palavras e ações,
pelo que fizemos e o que deixemos de fazer. Não temos amado de todo o coração, nem o nosso próximo, as pessoas que mais precisam de nós. Reconhecemos e confessamos a Ti, ó Deus, tudo aquilo que nos afasta da Tua santa presença. São tantas desculpas que muitas vezes nós encontramos. Até esquecemos da Tua palavra de amor e de justiça, a qual nos guia e também nos orienta. Fortaleça-nos, preserva a nossa fé, a nossa esperança e a nossa paz. Cuida de nós para que possamos entender ao nosso próximo e também a nós. Ó amado Deus, nós te suplicamos o teu perdão. Mostra-nos o teu propósito. Envia sobre nós o teu Santo Espírito, para que possamos ser conduzidos para o caminho da salvação. Reconhecemos que tu és o nosso bom pastor, por isso cantamos. A palavra de Deus tem propósito para a nossa vida. Sim, quando ela sai da boca de Deus, não volta vazia. Confiemos e ouçamos a promessa de Deus conforme o Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque o teu cajado me consola. Assim, proclamo o perdão do nosso bom Deus a todos aqueles e aquelas que se arrependeram verdadeiramente. Em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ouçamos a leitura do Salmo. Queremos ouvir o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso e refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo e sempre. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Cantemos. Entrega teu caminho ao Senhor, e o mais Ele fará. Entrega teu caminho ao Senhor, e o mais Ele fará. Queremos nos colocar diante de Deus e falar com nosso Deus em oração. Querido Deus, nós te damos graças por este momento maravilhoso de culto que tu nos dás. Senhor,
nós te pedimos, nos ajuda a ouvir com atenção a Tua palavra que nos dá esperança e fé. Tua palavra que nos anima e consola nas dificuldades. Tua palavra que nos mostra os nossos erros e nos corrige. A Tua palavra que nos ensina a tomar as decisões acertadas para viver a nossa vida, que nos motiva a testemunhar a Tua boa nova a cada dia. Assim, nos preparamos para ouvir o Teu Evangelho, a Tua boa nova de amor e de justiça. Amém. A palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para qual a designei. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Queremos ouvir a leitura do Evangelho. Leitura do Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos 30 a 34 e 53 a 56. Jesus alimenta uma multidão. Os apóstolos voltaram e contaram a Jesus tudo o que tinham feito e ensinado. Havia ali tanta gente, chegando e saindo, que Jesus e os apóstolos não tinham tempo nem para comer. Então ele lhes disse: Venham, vamos sozinhos para um lugar deserto, a fim de descansarmos um pouco. Então, foram sozinhos de barco para um lugar deserto. Porém, muitas pessoas os viram sair e os reconheceram. De todos os povoados, muitos correram pelas margens e chegaram lá antes deles. Quando Jesus desceu do barco, viu a multidão e teve pena daquela gente, porque pareciam ovelhas sem pastor, e começou a ensinar muitas coisas. Versículo 53. Jesus e os discípulos atravessaram o lago e chegaram à região de Genezaré, onde amarraram o barco na praia. Quando desceram do barco, o povo logo reconheceu Jesus. Então, eles saíram correndo por toda aquela região. Começaram a trazer os doentes em camas e os levavam para o lugar onde sabiam que Jesus estava. Em todos os lugares onde ele ia, isto é, nos povoados, nas cidades e nas fazendas, punham os doentes nas praças e pediam a Jesus que os deixasse pelo menos tocar na barra de sua roupa. E todos os que tocavam nela ficavam curados. Palavras do Senhor. O texto previsto para este 8º domingo após Pentecostes, previsto para a nossa reflexão, encontra-se na carta de Paulo à comunidade de Efésios, capítulo 2, os versículos 11 até o 22, e diz assim: Lembrem que vocês, os não-judeus, eram chamados de incircuncidados pelos judeus, que chamam a si mesmo de circuncidados por praticar a circuncisão. Lembrem do que vocês eram no passado. Naquele tempo vocês estavam separados de Cristo, eram estrangeiros e não pertenciam ao povo escolhido de Deus. Não tinham parte nas suas alianças que eram baseadas nas promessas de Deus para o seu povo. E neste mundo viviam sem esperança e sem Deus. Mas agora, unidos com Cristo Jesus, vocês que estavam longe de Deus foram trazidos para perto dele, pela morte de Cristo na cruz. Pois foi Cristo quem nos trouxe a paz, tornando os judeus e os não-judeus um só povo. Por meio do sacrifício do seu corpo, ele derrubou o muro de inimizade que separava os judeus dos não-judeus. Ele acabou com a lei, juntamente com os seus mandamentos e regulamentos. Dos dois povos formou um só povo, novo e unido com ele. Foi assim que ele trouxe a paz. Pela sua morte na cruz, Cristo destruiu a inimizade que havia entre os dois povos. Por meio da cruz, ele os uniu em um só corpo e os levou de volta para Deus. Assim, Cristo veio e anunciou a todos a boa notícia de paz, tanto a vocês, os não-judeus que estavam longe de Deus, como aos judeus que estavam perto dele.
E por meio de Cristo, todos, nós, judeus e não judeus, podemos ir pelo poder de um só Espírito até a presença do Pai. Portanto, vocês, os não judeus, não são mais estrangeiros nem visitantes. Agora, vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus e são membros da família dele. Vocês são como um edifício e estão construídos sobre o alicerce que os apóstolos e os profetas colocaram. E a pedra fundamental deste edifício é o próprio Cristo Jesus. Ele mantém o edifício todo bem firme e faz com que cresça como um templo dedicado ao Senhor. Assim, vocês também, unidos com Cristo, estão sendo construídos junto com outros para se tornarem uma casa onde Deus vive por meio do seu Espírito. Prezada comunidade, irmãos e irmãs que nos acompanham, um dos casamentos mais emocionantes que eu celebrei foi o do seu Antônio e da dona Elza. Ele com 71 anos e ela 68. Ambos já viúvos do primeiro casamento, e aí os dois confessaram que esperavam por essa data há mais de 50 anos. Isso mesmo, há mais de 50 anos. Desde criança, na verdade, se criaram praticamente juntos numa pequena localidade no interior de Santa Catarina. Ali se apaixonaram, sendo eles ainda muito jovens. Namoravam às escondidas. Ninguém podia saber. Mas o namoro foi ficando sério e não teve jeito. Os pais descobriram e aí não permitiram que o namoro seguisse. Qual foi o motivo? Seu Antônio era católico e a Elza luterana. Não teve jeito nem negociação. União entre um católico e uma luterana era inconcebível. Os dois foram unidos pelo amor. Amor que é a criação de Deus, mas separados pela fé, ou melhor dizendo, pela igreja como instituição, porque a fé não separa ninguém. Pelo contrário, ela une, ela aproxima. Os dois choraram, mas tiveram que conduzir suas vidas distantes, e aí, passados 50 anos, eles se reencontraram em outra cidade, em outro estado, e celebraram a união com lágrimas. Certamente, muitos de vocês conhecem histórias parecidas com a desse casal. A história do seu Antônio e da dona Elza tem tudo a ver com o texto de Efésios que eu acabei de ler para vocês. Paulo afirma nesse texto que outrora, ou seja, antes de Cristo, gentios e judeus estavam separados. Separação política, mas também separação religiosa. Separação sustentada na tradição, nos costumes, uns circuncidados, outros não. Mas agora, diz Paulo, os tempos são outros. Aqueles que estavam distantes, separados, foram aproximados por Cristo. Ele é a nossa paz. Ele nos fez um, derrubou a parede da separação que dividia, criava inimizade. Por Cristo fomos reconciliados a um só corpo. O Evangelho uniu, trouxe paz aos que estavam longe e também aos que estavam perto. Portanto, vocês não são mais estrangeiros, nem visitantes. Agora vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus, membros da família dele. Cristo nos torna família. A partir de Cristo podemos experimentar essa nova realidade. E isso Paulo afirma em muitas outras ocasiões, como por exemplo numa clássica passagem que a gente conhece, que é a de Gálatas 3:28. Desse modo, ou seja, em Cristo não existe mais diferença entre judeu e não judeu, entre escravo e livre, entre homem e mulher. Todos vocês são um por estarem unidos com Cristo Jesus. A fé em Cristo nos une como irmãos e irmãs. Esse é o sonho de Deus para a sua gente, para seus filhos e filhas, unidade plena em Cristo. No entanto, nós continuamos vivendo a divisão e temos dezenas de exemplos disso, conflitos,
inclusive com fundamento religioso. Ao invés de trabalharmos para a unidade de Cristo, em Cristo, estamos a serviço muitas vezes da divisão. Temos causado dor, disseminado ódio entre nós, entre irmãos e irmãs na fé, para com lideranças da nossa igreja, ministros e ministras. Quem faz isso não está a serviço de Cristo. Que possamos refletir a nossa forma de testemunho, seja ela nas redes sociais, na nossa vizinhança, na família ou em comunidade. Seja ela com palavras, com gestos. Pergunte-se, você está a serviço de quem? Quem rege a sua vida? A que voz você está ouvindo? O Salmo 23 aponta para esta unidade sonhada por Deus. Para o salmista, Deus é como um bom pastor. Um bom pastor tem a função de juntar, de unir, de cuidar do rebanho, apesar dos vales da sombra da morte. E essa profecia se cumpre em Jesus. Quando a multidão desorientada, tal qual ovelhas sem pastor, como ouvimos no texto do Evangelho, corre atrás de Jesus e por ele é reunida, acolhida e curada. Ou seja, a partir de Jesus, não apenas o seu Antônio e a dona Elza superaram as coisas que os separavam. Ninguém mais tem motivo para se achar mais ou melhor. Todos somos um na fé em Cristo. Com diferença sim, mas comprometidas com a unidade, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude a trilhar por esse caminho, o caminho da unidade, o caminho da partilha e do amor. Amém. Creio, Senhor, que és Deus nosso Criador. Creio, Senhor, que és Pai, que de todos cuidas com grande amor. Creio, Senhor, que és Pai, que de todos cuidas com grande amor. Creio, Senhor, que és Deus nosso Redentor. Creio, Senhor, que és bom, pois quiseste ser nosso Salvador. Creio, Senhor, que és bom, pois quiseste ser nosso Salvador. Creio, Senhor, que és Deus santificador. Creio, Senhor, que és santo e nos inspiras com teu amor. Creio, Senhor, que és santo e que nos inspira com teu amor. A palavra de Deus tem propósito em nossa vida e ela convida toda a nossa família, pessoas, a nossa comunidade a orar sem cessar. Por isso convido para este momento de oração. Falemos com nosso Deus em oração. Senhor nosso Deus, nós te somos gratos pela tua palavra que nos revelou o verdadeiro sentido da felicidade e da bem-aventurança. Dá-nos agora a disposição e a força necessária para vivermos em busca desta felicidade que nós podemos encontrar em Ti. Ajuda-nos a confiarmos somente em Ti e a vivermos de acordo com o Teu Evangelho, amando a Ti sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Que o Teu propósito seja também o de todas
as pessoas o propósito do Evangelho, que consola os que choram, que semeia a paz, que conforta aos corações aflitos, que nos convida a visitar os enfermos, vestir os nus, alimentar aos que têm fome. Assim, Senhor, te damos graças por mais este dia e este momento, mas ao mesmo tempo queremos te suplicar, ó misericordioso Deus, guia-nos com a tua mão bondosa e carinhosa, orienta as nossas lideranças do nosso país e da igreja, para que atuem com responsabilidade, amor e justiça, que Ele mesmo nos ensinou e nos mostrou. Que assim nós possamos, ó Deus, ser acolhidos com os teus santos ouvidos e a tua compaixão. Estenda a tua mão sobre todas as pessoas que sofrem e passam por dificuldade, os que têm fome e sede, os que não têm casa para morar, roupa para vestir, os presos, os doentes e enlutados causados pela pandemia, que já passam de mais de 500.000 pessoas mortas, familiares destes que ainda choram a ausência deles e delas. Ajuda-nos a percebermos a presença de Jesus na vida e no serviço, a exemplo de Cristo. Por isso, nós te pedimos. Tudo mais que ficou em nossos corações, concluímos na oração que Jesus Cristo nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Comunicações. As ofertas deste culto são destinadas ao Conselho Sinodal de Música. Ouçamos a motivação. O Conselho Sinodal de Música reúne os representantes das paróquias do Sínodo Paranapanema para tratar de assuntos relativos à música. A música é uma das maneiras mais belas de louvar a Deus. Por meio dela, oramos, damos graças, suplicamos, nos emocionamos por sentir a presença do Pai. É por isso que nos reunimos em conselho para garantir que a música continue a exercer o seu papel fundamental na nossa vida de fé. Como fazemos isso? Promovemos anualmente o encontro de coros e o encontro de música infanto-juvenil. Organizamos oficinas de música periódicas para o desenvolvimento de nossos musicistas. Articulamos os grupos para participar de eventos sinodais. Festivais, encontros musicais ecumênicos, entre tantos outros eventos, também fazem parte da pauta do Conselho. Mas o mais importante é que continuamos cada vez mais unidos. Curitiba, Pinhais, São José dos Pinhais, Palmeira, Paraná, Castro, Irati, Colônia Cachoeira, Telêmaco, Borba, Londrina, Marília. E estando mais próximos, estamos trabalhando para o desenvolvimento da música na nossa igreja. E, consequentemente, auxiliando no desenvolvimento das nossas comunidades. Você pode participar desse movimento de união e desenvolvimento da música na nossa igreja de duas maneiras. Soltando sua voz para louvar a Deus e ofertando para o trabalho com música no sino. A sua contribuição ajuda na realização dos encontros musicais.
que motivam os membros da igreja, promovem a integração e a troca de experiências musicais. A sua contribuição ajuda na contratação de instrutores para as oficinas de música que capacitam os musicistas na nossa igreja. A sua contribuição irá promover o desenvolvimento da música, que repercute na qualidade dos cultos e, consequentemente, no crescimento da igreja e do reino de Deus. Todos os domingos temos o culto do Sino do Paranapanema às 10 horas da manhã neste canal do YouTube. As mensagens diárias do programa A Palavra de Deus Fala com Você, elas também são enviadas todos os dias. Se você ainda não recebe, busque o contato com seu ministro e ministra para também ouvir e meditar nelas. Através da bonita campanha Vai e Vem, o empenho e dedicação dos membros e simpatizantes, apoio do Sino do Espírito Santo da Belém e da União Paroquial Norte do Espírito Santo, formamos a comunidade evangélica de confissão luterana em Teixeira de Freitas, Bahia, com os respectivos pontos de pregação. Aos poucos, vem se estruturando o trabalho da nossa SLB nessa região. Nos últimos meses, participamos do curso Desenvolvendo Comunidades Transformadoras, que nos ajudou muito na reflexão sobre o fortalecimento, o crescimento e a sustentabilidade do trabalho, sendo primordial o envolvimento e a participação de todas as pessoas no planejamento, no monitoramento, avaliação e sistematização do trabalho, através de seus dons, talentos e bens. Ainda não é possível sermos autossustentáveis financeiramente. Dessa forma, precisamos do apoio, da solidariedade e das orações nesta caminhada de construir e consolidar comunidades. Para tanto, motivamos cada um e cada uma para contribuir na missão de Deus no mundo. E a doação de cada um fará uma grande diferença no trabalho na base, pois ela manterá vivo o sonho de construção e edificação da nossa SLB nessas terras. A campanha tem contribuído para o crescimento da nossa comunidade, mais do que isso, para nós nos firmarmos enquanto comunidade aqui na área missionária. A campanha Vai e Vem ajuda a fortalecer o projeto missionário na SLB. Contamos com o apoio de todos vocês para nos ajudar na campanha Vai e Vem. Contribua você também. A campanha do Vai e Vem é uma campanha de vai amor e vem amor, vai solidariedade e vem solidariedade. E reforço a importância da campanha Vai e Vem para que nós possamos continuar nesse território, nesse pedacinho de terra quase esquecida de Minas Gerais. Sabemos da importância da contribuição de vocês e que Deus abençoe a vida de vocês cada vez mais.
Em sinal de recebimento, convido para estendermos as nossas mãos para receber mais este presente para esta nova semana. Bênção é um grande presente de Deus para podermos ir à frente para mais este dia e esta semana. Assim recebam a bênção do nosso bom Deus. Que o Senhor vos abençoe e também vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a sua paz. Assim vos abençoe Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vão em paz e sirvam ao Senhor com alegria.